O planeta Terra, um oásis de vida neste vasto cosmos, acolhe uma variedade impressionante de maravilhas naturais. Dos picos mais altos até as profundezas oceânicas, a natureza pinta paisagens de tirar o fôlego e orquestra sinfonias de vida complexas e interligadas. Mas em alguns cantos deste planeta, a natureza sussurra enigmas, segredos que desafiam a lógica e a compreensão humana. Preparem-se para mergulhar num universo onde encontros inexplicáveis e criaturas misteriosas desafiam a lógica. Hoje, vamos explorar os 9 mistérios mais intrigantes e assustadores da natureza que até hoje ninguém conseguiu decifrar completamente. No coração do vale de Hesdalen, na Noruega, um bailado de luzes fantasmagóricas dança no céu noturno, desafiando explicações há décadas. Conhecidas como as luzes de Hesdalen, estas aparições etéreas assumem várias formas: orbes brilhantes, feixes de luz pulsantes e halos multicoloridos, movendo-se erráticos pelo céu. Testemunhas, desde moradores locais até cientistas perplexos, relatam estas luzes misteriosas desde a década de 1940, mas a sua verdadeira natureza permanece um mistério evasivo. Alguns especulam que são naves de outros mundos, enquanto outros teorizam que são fenômenos geofísicos incomuns, talvez relacionados com os campos eletromagnéticos únicos do vale. Expedições científicas, equipadas com tecnologia de ponta, tentaram desvendar os segredos das luzes de Hesdalen, capturando dados e imagens valiosas. No entanto, uma explicação definitiva permanece indefinível, deixando Hesdalen envolta em mistério e especulação. As luzes de Hesdalen servem como um lembrete humilde de que, apesar de todo o nosso conhecimento científico, existem cantos do nosso planeta onde o inexplicável ainda reina supremo. Elas despertam a nossa imaginação, convidando-nos a contemplar as fronteiras do nosso conhecimento e os mistérios que se escondem para lá do véu da compreensão humana. Nas profundezas escuras e misteriosas do Oceano Pacífico, onde a luz do Sol mal penetra, reside uma maravilha marinha que confundiu e intrigou cientistas e oceanógrafos. Apelidada de a bolha misteriosa, esta entidade enigmática desafia a categorização fácil, provocando especulações e teorias dentro da comunidade científica. A bolha misteriosa foi descoberta pela primeira vez por uma equipe de pesquisadores a explorar as profundezas do Pacífico, usando um veículo operado remotamente ROV. Enquanto o ROV navegava pelas águas escuras como breu, deparou-se com uma visão extraordinária, uma enorme estrutura gelatinosa, quase transparente, pairando no abismo. A bolha, medindo vários metros de diâmetro, parecia pulsar suavemente, emitindo um brilho etéreo que iluminava as águas escuras ao seu redor. Os cientistas ficaram inicialmente perplexos com a descoberta, incapazes de identificar imediatamente a criatura ou fenômeno que estavam a testemunhar. A bolha parecia ser composta por uma substância gelatinosa, a sua superfície lisa e sem quaisquer características discerníveis, exceto por um padrão intrigante de linhas e redemoinhos que pareciam mudar e transformar-se ao longo do tempo. A natureza precisa e a finalidade da bolha misteriosa permanecem um mistério tentador. Alguns cientistas especulam que pode ser uma nova espécie de água-viva gigante, enquanto outros acreditam que pode ser uma colônia de organismos menores a trabalhar em uníssono. Outros ainda propuseram que pode ser um fenômeno biológico totalmente novo, diferente de tudo o que já encontramos. Capítulo 4. Na orla da pequena vila de Nowe Żarnowo, no oeste da Polônia, encontra-se uma floresta como nenhuma outra, um lugar onde os pinheiros assumem formas estranhas e misteriosas, desafiando as leis da natureza e alimentando a imaginação.
Conhecida como a Floresta Torcida, esta coleção de mais de 400 pinheiros, com os seus troncos grotescamente dobrados e retorcidos, tem intrigado moradores e cientistas por décadas, gerando inúmeras teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Plantada na década de 1930, acredita-se que a Floresta Torcida tenha crescido normalmente por cerca de 7 a 10 anos antes que uma força desconhecida fizesse com que os seus troncos se curvassem num ângulo de 90 graus, criando uma visão sobrenatural e quase uniforme. A curva em cada tronco é surpreendentemente consistente, dobrando-se para o norte antes de se endireitar novamente, dando à floresta uma aparência inquietante e quase artificial. O mistério por trás da Floresta Torcida reside não apenas na estranha curvatura dos seus pinheiros, mas também na natureza localizada do fenômeno. As árvores ao redor, fora da área designada da Floresta Torcida, crescem retas e altas, aparentemente intocadas pela força que moldou os seus vizinhos distorcidos. Esta peculiaridade levou a uma infinidade de teorias, variando de especulações científicas a contos populares e folclore local. Alguns teorizam que um evento climático extremo, como uma forte nevasca ou uma tempestade incomum, pode ter prendido as árvores jovens sob o peso da neve ou do vento, fazendo com que os seus troncos crescessem tortos. No entanto, esta teoria não explica completamente a uniformidade da curva, ou porque apenas uma secção específica da floresta foi afetada. Capítulo 5. As vastas e implacáveis extensões do deserto de Gobi, abrangendo partes da Mongólia e da China, guardam muitos segredos, maravilhas naturais que desafiam explicações fáceis. Entre estes enigmas está um fenômeno particularmente misterioso e assustador conhecido como o deserto cantante. Imaginem, se puderem, um coro fantasmagórico de gemidos, assobios e zumbidos ecoando pelas dunas de areia, um som etéreo que parece emanar do próprio coração do deserto. Este é o deserto cantante, um lugar onde as areias ganham vida com uma sinfonia de sons inexplicáveis. Por séculos, nômadas e viajantes relataram ter ouvido sons estranhos emanando das dunas de areia, sussurros, gemidos e até mesmo melodias completas transportadas pela brisa do deserto. Estas histórias, transmitidas de geração em geração, falam de um deserto vivo, um lugar onde os espíritos ancestrais vagueiam e os ventos carregam as vozes dos mortos. A verdadeira natureza do deserto cantante permaneceu um mistério por muito tempo, relegada ao reino do folclore e da superstição. No entanto, com o advento da investigação científica moderna, os cientistas começaram a desvendar os segredos por trás deste fenômeno acústico único. Estudos revelaram que os sons do deserto cantante são produzidos pelo movimento da areia, à medida que os grãos se esfregam uns nos outros, criando vibrações que se propagam pelo ar como ondas sonoras. O tamanho, forma e teor de umidade dos grãos de areia, juntamente com a velocidade e direção do vento, desempenham um papel crucial na determinação do tom, volume e duração dos sons produzidos. Capítulo 6. Nas profundezas das florestas ancestrais do noroeste do Pacífico, um mistério perdura, um conto que cativou a imaginação e provocou debates acalorados por gerações. É a história do Pé Grande, também conhecido como Sasquatch, uma criatura evasiva e lendária que se diz habitar as regiões selvagens e remotas da América do Norte. Descrito como um primata grande, bípede e coberto de pelos, o Pé Grande é um enigma, uma anomalia que desafia a categorização científica e alimenta a crença na possibilidade de que algo extraordinário esteja à espreita nas sombras. Por gerações, histórias sobre o Pé Grande foram transmitidas entre as tribos indígenas americanas da região, profundamente entrelaçadas com a sua história, folclore e crenças espirituais. Estas histórias, muitas vezes contadas com uma mistura de admiração e cautela,
falam de uma criatura poderosa e indescritível que se move silenciosamente pela floresta, deixando para trás apenas pegadas e vislumbres fugazes. O folclore do Pé Grande ganhou proeminência generalizada no século XX, quando relatos de avistamentos e encontros começaram a surgir de áreas remotas do noroeste do Pacífico. Lenhadores, caçadores e moradores locais relataram ter visto uma criatura grande e coberta de pelos, muitas vezes deixando para trás pegadas enormes que pareciam pertencer a nenhum animal conhecido. Estas histórias, frequentemente acompanhadas por descrições de um odor forte e desagradável, despertaram a curiosidade do público e provocaram uma onda de expedições e investigações. Apesar da infinidade de evidências anedóticas, incluindo avistamentos de testemunhas oculares, pegadas e até mesmo gravações de áudio de vocalizações estranhas, a existência do Pé Grande permanece não comprovada pela ciência convencional. Os céticos argumentam que os avistamentos podem ser atribuídos a identificações errôneas de animais conhecidos, como ursos ou alces, ou simplesmente produtos da imaginação, alimentados pelo folclore e pela histeria em massa. Capítulo 7. O Lago Michigan e seus naufrágios fantasmas. À primeira vista, o Lago Michigan parece ser um corpo d'água vasto, mas benigno, suas águas azuis cintilantes pontilhadas de veleiros e suas margens repletas de cidades vibrantes e comunidades pitorescas. Mas sob o verniz de serenidade reside um passado turbulento e misterioso, repleto de contos de naufrágios inexplicáveis, desaparecimentos estranhos e vislumbres fugazes de atividades fantasmagóricas. É uma história que cativou a imaginação, levando alguns a acreditar que o Lago Michigan pode abrigar segredos que desafiam a compreensão racional. Ao longo dos séculos, o Lago Michigan testemunhou sua cota de tragédias marítimas, com inúmeros navios e suas tripulações encontrando um fim prematuro em suas profundezas. Mas são os naufrágios inexplicáveis, aqueles envoltos em circunstâncias estranhas e coincidências assustadoras, que alimentaram a reputação do lago como um local de ocorrências sobrenaturais. Um desses naufrágios notórios é o do navio a vapor Thomas Hume, que desapareceu sem deixar vestígios durante uma tempestade repentina em 21 de maio de 1891. O navio, carregado com uma carga de milho e 17 tripulantes, fazia sua jornada regular de Chicago a Muskegon, Michigan, quando encontrou um denso banco de neblina perto de Sheboygan, Wisconsin. Apesar dos mares calmos e da visibilidade relativamente boa antes da névoa, o Thomas Hume nunca chegou ao seu destino. Equipes de busca e resgate vasculharam a área por dias, mas não encontraram nenhum sinal do navio ou de sua tripulação. Não foram encontrados destroços ou corpos, e o desaparecimento do Thomas Hume continua sendo um dos mistérios marítimos mais duradouros do Lago Michigan. Capítulo 8. O Som do Abismo, Pacífico Sul. No reino escuro e inexplorado das profundezas do oceano, onde a luz do sol mal penetra e a pressão esmagadora pode esmagar até mesmo as embarcações mais resistentes, reside um mundo de mistério e maravilhas. É um lugar onde a vida assumiu formas estranhas e alienígenas, adaptadas às condições extremas, e onde os sons viajam por vastas distâncias, carregando mensagens e histórias das profundezas. E foi nas profundezas do Oceano Pacífico, em 1997, que os cientistas captaram um som diferente de tudo que já haviam encontrado. Um som que ecoaria pelos corredores da oceanografia e alimentaria a imaginação de cientistas e amantes do mar. Conhecido como The Bloop, este som poderoso e ultrabaixo foi detectado por hidrofones da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, originalmente projetados para monitorar a atividade sísmica e o movimento de submarinos.
O som, que durou cerca de 1 minuto, era extraordinariamente alto, tão alto que foi captado por vários hidrofones a mais de 5.000 quilômetros de distância. Quando os cientistas analisaram pela primeira vez a gravação do bloop, ficaram intrigados com sua natureza incomum. O som era muito baixo em frequência para ser produzido por qualquer atividade humana, como uma explosão ou um navio. Também era diferente de qualquer som já registrado de uma criatura marinha conhecida. O bloop tinha uma qualidade única, um som crescente e orgânico que parecia abranger uma ampla gama de frequências. A questão de saber o que poderia ter produzido o bloop cativou cientistas e entusiastas do mar, gerando inúmeras teorias e especulações. Algumas das primeiras explicações sugeriram que o som poderia ter sido causado por icebergs gigantes se partindo ou colidindo com o fundo do oceano. No entanto, a análise posterior descartou essas possibilidades, pois os sons produzidos por tais eventos têm uma assinatura acústica diferente da do bloop. Capítulo 9. As pegadas de Netuno, Deserto do Atacama. No coração do deserto do Atacama, no Chile, um dos lugares mais secos e desolados da Terra, reside um enigma geológico que confundiu cientistas e alimentou a imaginação por décadas. Conhecidas como as Pegadas de Netuno, essas formações geológicas enigmáticas, que lembram as pegadas colossais de uma criatura gigante, desafiam explicações fáceis, provocando debates e especulações sobre suas origens. As pegadas de Netuno estão localizadas em um planalto remoto e árido, a quilômetros de qualquer estrada ou assentamento humano. Essas marcas misteriosas, que se estendem por uma área considerável, consistem em uma série de depressões grandes, rasas e alongadas no solo, cada uma medindo vários metros de comprimento e largura. As depressões são notavelmente uniformes em forma e espaçamento, assemelhando-se a uma trilha de pegadas gigantes deixadas por uma criatura colossal. O mistério por trás das pegadas de Netuno reside em sua localização remota, idade e, o mais importante, seu processo de formação inexplicável. O deserto do Atacama é conhecido por suas condições extremas. Sua aridez, radiação solar intensa e flutuações extremas de temperatura o tornam um dos ambientes mais inóspitos da Terra. Essas condições desafiadoras tornam difícil para a vida prosperar e para os processos geológicos ocorrerem em um ritmo acelerado. Cientistas e geólogos propuseram várias teorias para explicar a formação das pegadas de Netuno. Uma teoria sugere que as depressões podem ser o resultado da erosão eólica, onde ventos fortes e persistentes, carregando areia e outros materiais abrasivos, gradualmente esculpiram as rochas moles ao longo de milênios. No entanto, essa teoria não explica completamente a uniformidade e espaçamento das depressões, nem leva em consideração sua forma única semelhante a uma pegada. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos mistérios não resolvidos da natureza. Dos céus cintilantes de Hesdalen às profundezas misteriosas do Pacífico Sul, o nosso planeta está repleto de maravilhas que desafiam a explicação fácil. Esses enigmas servem como um lembrete humilde da vastidão do desconhecido e do poder infinito da natureza. Enquanto a ciência continua a explorar e desvendar os segredos do nosso mundo, podemos ter certeza de que novos mistérios surgirão, cativando a nossa imaginação e inspirando-nos a buscar uma compreensão mais profunda do cosmos e do nosso lugar nele. E quem sabe que maravilhas ocultas aguardam para serem descobertas pelas gerações futuras?